Ora, esta, para além de ser a mais antiga de todas que foram compostas, coligidas por Kardec, é também, e por maioria de razão, uma das 11 da codificação fundamental. As obras da codificação fundamental são estas que aqui vemos. É Kardec quem as define como tais. Na Revista Espírita de abril de 1869, numa brochura, num anexo, que é o Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita, ou para se ensinar espiritismo, ou para se estudar espiritismo, que ele junta, de facto, a esse número da Revista Espírita, que é o último número que ele prepara na sua última encarnação. E lá, de facto, folheando este catálogo, nós vemos-lo dividido em três partes. E logo na primeira parte vem o título de Obras Fundamentais ou Codificação Fundamental, e vêm elencadas estas 11 que aqui vemos. Três de iniciação, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples e o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. 5 de natureza básica, entre as quais o Livro dos Espíritos, a mais antiga de todas elas, a primeira de todas elas, e, por fim, em cima, na primeira linha, à direita, 3 de natureza especializada, a Revista Espírita, por sinal, a maior delas, levou 12 anos, 136 meses, à razão de uma por mês, a ser publicado. Contém todos os temas que vêm nas outras 10 e outros temas que não são aproveitados para serem incluídos nessas outras 10. É a maior obra em termos de volume e em termos de abrangência de assuntos. Depois temos a Viagem Espírita 1862 e temos os caracteres da Revelação Espírita. Pois, aqui hoje vamos, sobre a qual vamos hoje refletir, exatamente esta aqui de baixo, a primeira dentro do subconjunto das de natureza básica, que, como vos Well, dissemos, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. celebra hoje mais um aniversário, 167. Vamos, pois, olhar para esta obra da forma como normalmente executamos as nossas reflexões sobre as outras obras da codificação fundamental, de que já fomos fazendo palestras aqui nos nossos canais e aqui também na nossa associação. Vamos começar por olhar para o porquê, porque é que esta obra surge, como surge, quando surge, qual é o seu objetivo. Olhar depois para o seu relacionamento com as outras 10 da codificação fundamental e entender como estudá-la, a ela e às outras, e quando. Isso terminará o nosso primeiro passo, dito porquê, e num segundo passo passaremos então a analisar as questões da publicação e das revisões que teve da edição destas obras. Veremos todas as 16 edições, é a obra mais editada, mais revista dentro das 11. Fixar-nos-emos na última, na 16ª, que é essa que hoje, quem quiser estudar o Livro dos Espíritos, deve se basear nela, deve procurar essa, é a mais recente, é a que mostra a melhor verdade sobre as questões que aborda, a melhor verdade de Kardec e dos espíritos que com ele colaboraram para a organizar. E então, pegando nessa obra,
16ª, passaremos então num terceiro passo, que nós chamamos de estrutura, a analisá-la, ver como ela é composta, quais as suas subdivisões, ver o que é que cada parte dela contém, à laia de um aperitivo para que os amigos possam, aqueles que não conheçam a obra, é uma oportunidade de ficarem já com uma ideia, pelo menos da estrutura e do que podem esperar. Aqueles que a conheçam, é um revisitar da obra, ver algum detalhe que eventualmente queiram ver mais esclarecido, ou simplesmente homenagear esta obra e os seus autores eh, connosco também. Desde já vos convidamos a participar com os vossos comentários, com as vossas perguntas. Sempre reservamos tempo após a nossa palestra para responder a perguntas ou comentários que nos queiram deixar nos chats. Passemos, pois, a analisar o porquê. Vamos 31 ver de com março de a 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosban, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. De uma forma resumida, aqui temos os eventos, os acontecimentos que precederam o lançamento do Livro dos Espíritos, começando nas mesas girantes, em 1848, nos Estados Unidos da América,
que deu origem, nos Estados Unidos da América, deu origem a uma religião espiritualista americana, que foi exportada para a Inglaterra, onde hoje ainda existe, ehm, é uma religião espiritualista inglesa, tanto que é, digamos, uma sequência dessa religião espiritualista americana, e quando estes conhecimentos, os acontecimentos de Hydesville, passam a ser do conhecimento da Europa continental, nomeadamente da França, dão origem às mesas girantes e acabam por despertar a curiosidade de Denisard e Hippolyte Léon Rivail, que era um pedagogo, era um professor, e desde 1854 que ele passa a interessar-se, primeiro pelos fenómenos de efeitos físicos, de medida de efeitos físicos, fenómenos das mesas girantes, tentando entender porquê. Depois, como vimos no filme, há uns amigos dele, o Sr. Carlotti, que lhe fala que agora as mesas já não só se movem, mas também falam, coisa estranha, como é que uma mesa sem ser um ser inteligente fala. E isso ele quis entender, e como racional que era, ele passa a ir assistir a essas manifestações. Em 55 ele vai à sua primeira reunião mediúnica, na casa da senhora Pleine Maison, como aqui vimos, e começa a apaixonar-se por toda esta fenomenologia, tentando retirar dela os ensinamentos que iam para além da frivolidade do movimento das mesas, que atraía as pessoas, era um espetáculo, enfim, e ele via mais longe, porque lhe parecia que havia detrás desses fenómenos inteligências ocultas, já que parte desses fenómenos tinham um código. Era possível estabelecer uma comunicação baseada em códigos, golpes, ruídos, movimentos, enfim. E ele vai, entretanto, descobrindo que há outras formas mais rápidas e que revelam uma maior inteligência, inclusivamente, desta comunicação com o mundo invisível, nomeadamente a escrita, a fala, toda uma série de capacidades mediúnicas, de que ele se vem a servir para, então, interrogar os autores de toda esta informação que nos estava a chegar do mundo invisível. E ele começa a reparar que está ali todo um conjunto de conhecimentos desvelando um novo mundo, um mundo que sucede à vida de todos, à vida encarnada de todos, e onde estão as pessoas que partiram, que estiveram encarnadas como nós, os espíritos. Utilizam uma técnica muito particular, científica, característica da ciência da observação, a concordância, buscando a concordância de opiniões, aquilo chamou o controle universal do ensino dos espíritos, e das respostas que ele conseguiu coligir das mais de 1000 perguntas que fez aos espíritos, ele consegue obter 501 concordâncias, respostas concordantes, e publica o Livro dos Espíritos. Onde isto se passa? Isto passa-se exatamente na Paris do século XIX. Aqui vemos uma fotografia da rua onde ele morava. Ele morava nesta porta que nós aqui vemos, aqui ao centro, esta porta cor-de-rosa, era o número 8, e esta é a Rua dos Mártires. Esta porta, número 8, desemboca, ao abrir-se, vemos um corredor. E este corredor vai desembocar num pátio interno. A casa de Kardec não tinha janelas para a rua.
Tinha apenas janelas para esse pátio interno, mas era ali nesta rua e naquela porta que quem tem a possibilidade de ir a Paris, recomendo que visite, é uma viagem histórica interessante. Ele vivia aqui desde pelo menos 1855, desde quando ele vai à casa da senhora Pleine Maison, localizando a casa de Kardec, a morada de Kardec em 55, no mapa de Paris, estamos a ver ali o Rio Sena, estamos a ver aqui uma ilha no meio do Rio Sena, é a ilha de Notre-Dame, que tem a Catedral de Notre-Dame, que ardeu há tempos, está em recuperação, e ele morava ali, naquele ponto 6, ali em cima. Quando ele nos diz que, pela primeira vez em 55, vai a uma reunião mediúnica na casa da senhora Pleine Maison, pois a senhora Pleine Maison morava ali, relativamente perto, ali no local A. Ele depois vai também assistindo a outras reuniões na casa da família Baudin, que havia duas meninas, filhas desta do Sr. Baudin, a Caroline e a Pelagie, que viviam ali, no ponto B. Estão a ver, relativamente perto, à distância, andando. Também não havia metro, não havia autocarro, portanto, havia diligência, sim, a cavalo, mas ele deslocava-se de umas casas às outras. Por exemplo, também consultava esta médium, a Celina Jafé, na moradia da família Jafé, aqui embaixo, no lugar C. Esta Celina Jafé trabalhava com um magnetizador de nome Rustan, não é Rustang, Rustan, magnetizador, que também, na sua casa, a Celina se deslocava da casa de seus pais, se deslocava à casa do Sr. Rustan, onde ele tinha lá um consultório, e também o assessorava no diálogo com os espíritos e assessorando enquanto magnetizador, com receitas, etc. Portanto, que ela recolhia da comunicação com os espíritos. Portanto, Kardec vai estabelecendo comunicação com os espíritos, socorrendo-se fundamentalmente destas médiuns que aqui ouvimos falar, nestes locais. Há, em termos históricos, que se quiserdes ver detalhes desta parte histórica do início da codificação, se consultardes o Allan Kardec Online, onde é um verdadeiro museu, tem uma página de Facebook e tem muita documentação relativa à codificação fundamental. É um verdadeiro museu que vos aconselhamos. Ou o site CSI História, que também podereis complementar esta informação com mais detalhes. E desse conjunto de respostas coincidentes, foram 501 na altura, em 1857, portanto, levou ali 2 anos a coligir essas respostas, e ele vem, então, lançar o Livro dos Espíritos aqui embaixo. Bem ali onde está aquele círculo que diz LE, já no Palácio Royal, ou no Palais Royal, na Galeria de Orleans, em que, no dia 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Em termos cronológicos, das 11 obras da codificação fundamental, neste momento só existia ali o Livro dos Espíritos. Faltavam todas estas 10 que se lhe seguem e que aparecem nesta cronologia que aqui está. Como vos dissemos, apresentam-se com 3 naturezas, olhando para o conjunto das 11. Há umas que são de iniciação, aquelas que têm uma estrela verde.
há umas que são de natureza básica, que são aquelas que têm uma estrela amarela, entre as quais se insere o livro dos Espíritos, e há 3 que são de natureza especializada, são aquelas que têm uma estrela vermelha. Se nós agora pegássemos nas mesmas obras e as juntássemos em 3 grupos afins, o grupo de iniciação, o grupo das especializadas e o grupo das básicas, dar-nos-ia este arranjo em que dentro de cada grupo estão ordenadas por cronologia. Assim que o livro dos Espíritos está aqui embaixo no grupo das natureza básica, sendo a primeira. Lembro que muitas vezes escuta pessoas a dizerem que estas 5, que são apenas as de natureza básica e são apenas uma parte, nem são a maior parte, são 5 entre 11. São apenas uma parte da codificação fundamental. Muitas vezes escutamos as pessoas a dizer que esta é que é a codificação fundamental, chamam-lhe até o Pentateuco. Devo-vos dizer que historicamente está a ser cometido um erro. Kardec nunca fez essa afirmação. A única afirmação que ele fez, definindo o que é a codificação fundamental, vem no catálogo racional de obras para fundar uma biblioteca espírita, onde vimos todas estas obras listadas. Portanto, isto é um todo, e quem quer estudar o Espiritismo, quem quer entender o Espiritismo, tem que consultá-las e estudá-las a todas e não ficar nem só pelo Livro dos Espíritos, nem por nenhuma outra destas obras. Aliás, nem sequer deve começar pelo Livro dos Espíritos. Já vamos ver porquê. Reparem, Kardec era pedagogo. Ele, antes de se interessar pelo Espiritismo, ele fez uma carreira de sucesso como professor. E ele gostava de ensinar. Tinha-se dedicado a ensinar várias matérias. No liceu, no ensino secundário, enfim. E ele, ao ir publicando as obras com auxílio dos espíritos, ele não as publica todas da mesma natureza. Não são todas da mesma natureza que o Livro dos Espíritos. Ele chega a determinadas alturas e verifica que tinha que arranjar umas obras mais pequenas, mais resumidas, de iniciação. Depois tinha que arranjar umas obras mais extensas, em que funcionasse um pouco como um diário de bordo. Enfim. Então, ele cria umas obras de iniciação. Se ele criou obras de iniciação, bom está de entender, diz a nossa razão, que é por aí que nos devemos iniciar, e devemos iniciar os nossos estudos. Bom, mas ele não criou só uma. Se há só uma, estava resolvido o assunto. Começámos por essa e já estava. Não, aquilo criou 3. Ah, bom, então e agora por onde começar? Bom, também nos diz a nossa razão que qualquer autor expressa ideias mais amadurecidas sobre o que estuda em publicações mais tardias. Quando passa mais tempo a estudar a mesma matéria, ele vai aprendendo mais sobre essa matéria e, portanto, as obras mais recentes são aquelas que expressam a melhor opinião, a melhor verdade. Então, se temos 3, vamos da mais recente para a mais antiga. Vamos daquela que tem uma melhor opinião, mais consolidada, para as primeiras, que não estarão tão bem consolidadas assim. Por outro lado, também quem, olhando para 3 distintas obras com distintos volumes, não cumpre a lei do menor esforço e vai buscar a mais pequena. Se as 3 são de iniciação, visam a iniciação, eu, pelo menos, vou começar por aquela que tem menos páginas, a ver se me agrada.
Então, juntando estes dois critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá-nos exatamente esta sequência. Devemos começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, é a mais recente, 1864. Por sinal, também publicada no mês de abril de 1864, neste mesmo mês em que é publicado o Livro dos Espíritos e também o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi publicado, fez anos há 2 dias, no dia 16. Então, esta obra são 20 páginas, são 42 capítulos, lê-se num instante. Nós aqui na nossa associação distribuímos-la gratuitamente às pessoas que vêm a primeira vez ao nosso centro, ao atendimento. Depois passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples. Uma obra de iniciação de 1862, mais antiga que o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, mas também já maiorzinha, são 60 capítulos, são 30 páginas. E, por fim, ir para a obra mais densa, de iniciação, mas a mais densa e a mais antiga, que é de 1859, o que é o Espiritismo, que, à data de hoje, baseado na 8ª edição, tem 200 páginas. É por aqui que devemos começar o estudo. E é o próprio Kardec quem nos diz isso. Ele afirma isso categoricamente no Livro dos Médiuns, que é a 4ª obra na sequência cronológica da publicação das 11 da Codificação Fundamental, em 1861. Se forem ao Livro dos Médiuns, que está dividido em 2 partes, na primeira parte, quando fala de noções preliminares, se forem ao capítulo 3º do método, Kardec aí fala do método de investigar e também fala do método de estudar espiritismo, em 1861, quando só havia ainda 3 obras antes do Livro dos Médiuns. Ele lá diz, lá para o final do capítulo do método, ele lá diz que para estudar o espiritismo deveis começar pelo o que é o espiritismo, a obra O que é o Espiritismo. E porquê é que ele diz isso? Porque era a única de iniciação que existia em 1861. Bom, está de ver, não é? As outras são uma de 62 e outra de 64. Se o Livro dos Médiuns estava a ser publicado em 61, ele nunca poderia falar de obras de 62 a de 64, certo? Então o que é que ele nos está a dizer? Comecei pela iniciação. Aplicando essa ideia às outras que vieram posteriormente, então devemos estudar primeiro as obras de iniciação. E reparai, ele afirma isto quando já existia o Livro dos Espíritos. Ele não manda começar pelo Livro dos Espíritos. E boas razões tem ele. Há 2, pelo menos. Vamos aqui deixar. Confusão entre espírito e alma, uma. Confusão entre subjugação e possessão, outra. Sim, mas o Livro dos Espíritos, bem como todas as outras obras da Codificação Fundamental, foram revistas várias vezes. Porque é que ele não reviu isso? Porque não havia computadores. Hoje vivemos num mundo muito fácil de nós fazermos edições das obras que publicamos. Temos processadores de texto, copiar, pegar, imprimir. De hoje para amanhã a gente faz uma nova edição de um livro. No tempo de Kardec não era assim. Para se fazer uma única página era preciso pôr todas as letrinhas, uma espécie de uns carimbos, numas molduras, uns clichês, e cada página tinha uma moldura. E depois vinham umas prensas com tinta, punha-se o papel e estava impresso uma página. Agora imaginem que queriam mudar um parágrafo dessa página. Estão a ver o trabalho, não é copiar-pegar. Copiar-pegar é um segundo. Ali não. É preciso tirar aquelas letrinhas todas, tornar a compor as letrinhas todas. E agora vamos imaginar que o livro não tem só uma página, não é? Tem muitas. Ora, automaticamente, se substituíram um capítulo por outro que era mais volumoso, com mais linhas, o que é que aconteceu às páginas seguintes? Estão a imaginar o trabalho que dava? Por isso ele, nas edições posteriores das várias obras, ele foi
selecionando aquilo que era importante, mais importante a alterar, deixando aquilo que ele fez sair e podia fazer sair em obras seguintes, publicadas mais tarde, deixando para aí. É por isso que ele não recomenda começar pelo Livro dos Espíritos. Recomenda, sim, começar pelas obras de iniciação e só depois, então, destas 3 estudadas, porque se começarmos por aqui, estas 2 dúvidas que vos falei desaparecem, então, sim, ir ao Livro dos Espíritos. E ele depois continua e diz: depois, então, do Livro dos Espíritos, pegai na Revista Espírita, que já vinha sendo publicada em 61, portanto, a Revista Espírita é a segunda mais antiga. Depois do Livro dos Espíritos é a Revista Espírita, 1858. Portanto, pegai na Revista Espírita e, pegando em cada tema da Revista Espírita, e à procura desse tema nas outras. Então, posto isto, na nossa opinião, e interpretando graficamente a ideia pedagógica de estudo de Kardec, é esta a forma como visualizamos que se deve estudar o Espiritismo. É um pouco como se comparássemos a codificação fundamental a uma casa. Nos alicerces da casa, o que é que temos? Temos as 3 obras de iniciação. Depois dos alicerces, em qualquer casa, construímos o chão. Qual é que é o chão? É o Livro dos Espíritos. Bom, e depois do chão, o que é que nós construímos? Começamos a construir as colunas. Mas normalmente começamos pela coluna que vai suportar o maior peso da casa. Qual é que é? A Revista Espírita. A tal que, depois do Livro dos Espíritos, vai servindo de orientador do estudo. Estão a ver? A seguir construímos as outras colunas. Quais são as outras colunas? São as outras 4 obras que decorrem diretamente às 4 obras de natureza básica, que decorrem diretamente, são expansões, são detalhamentos de cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos. A Gênese, que é um detalhamento da primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias. O Livro dos Médiuns, que é um detalhamento, uma expansão da parte segunda do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita. As leis morais dão origem, a terceira parte do Livro dos Espíritos dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E as esperanças e consolações, quarta parte do Livro dos Espíritos, dão origem ao céu e ao inferno. Por fim, como em qualquer casa, um telhado, que aqui tem 2 sótãos. A Viagem Espírita, 1862, e os Caracteres da Revelação Espírita, que, junto com a Revista Espírita, formam o subgrupo das 3 naturezas especializadas. Queridos amigos, julgamos ter estabelecido a relação sistémica entre as obras e ter, de acordo com a ideia de Kardec, mostrado como se deve estudar o Espiritismo. Terminamos assim a primeira parte, o porquê. Passemos agora então a focalizar-nos no Livro dos Espíritos e na publicação do Livro dos Espíritos. Como vos dissemos, é publicado pela primeira vez nesta data, 18 de abril de 57, com esta capa que aqui está. É publicado aqui na Galeria de Orleans, tem uma fotografia atual da Galeria de Orleans, diferente do que era no século XIX. No século XIX, este local era comparável aos nossos centros comerciais de hoje, um shopping center. Estas colunas que aqui vemos estavam cheias de casas comerciais. Uma delas era a Livraria de Antu, a livraria que se responsabilizou pela edição, pela preparação e o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Tinha esta capa que aqui vemos. E o Livro dos Espíritos com esta capa, esta é a primeira edição. A primeira edição é diferente, substancialmente diferente da última, que é essa que devemos pegar para estudar, pela lógica de que um autor, quanto mais anos estuda um assunto, melhores verdades reflete nas obras que publica mais tarde, não é? Portanto, esta primeira edição, olha, só tinha 3 partes. A atual hoje tem 4. Tinha uma introdução a prolegómenos e só tinha 501 perguntas. A atual hoje tem 1019. Portanto, é assim que aparece o Livro dos Espíritos, natureza básica, como vimos,
dentro daqueles 3 subgrupos das 11 obras da codificação fundamental. Aparece dividido em 3 partes. A primeira parte tinha o título de Doutrina Espírita. Não existe esse título hoje no livro dos Espíritos atual, baseado na 16ª edição. Esta parte vai dar origem a 2 partes, mas existia já as Leis Morais, que era a segunda parte do Livro dos Espíritos de 1857, a primeira edição, e as Esperanças e Consolações. Existia uma introdução e prolegómenos. Nesta primeira edição, ou para esta primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec escutou uma série de espíritos e encontramos, logo no início, nas notas da edição, encontramos alguns dos nomes dos espíritos que ele identificou como contribuindo para a elaboração do Livro dos Espíritos. Estes que têm o nome a branco, pusemos-lo assim para mostrarmos que já não aparecem nas segundas edições, na segunda edição e seguintes. Apenas colaboraram para a primeira edição, nomeadamente Hahnemann e Napoleão I. Também nesta primeira edição do Livro dos Espíritos, e mantém-se até hoje, na 16ª, está o único desenho mediúnico que podemos encontrar no Livro dos Espíritos. E é o segundo que encontramos em toda a codificação fundamental. O outro encontramos na Revista Espírita, a Casa de Mozart em Júpiter. Mas nos prolegómenos encontramos uma cepa, um desenho mediúnico, em que, com esta cepa, se pretendia fazer uma metáfora para que se compreendesse os assuntos em estudo pelo Espiritismo. Assim, disseram-lhe os Espíritos: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. E depois diz que o corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o barro. Para os que já começaram os seus estudos nos espíritas, veem que estamos mesmo em 1857, estamos numa altura em que há confusão entre espírito e alma, estão a ver? Porque olham aqui para a cepa e já vemos alma ou espírito, mas depois vem que o espírito é o licor e depois, mas o espírito ligado à matéria é o bago. Então, mas em que é que ficamos? O espírito é o licor ou é o bago? Estão a ver? Mas é típico, é este um dos problemas, que levaram Kardec a não recomendar o início do estudo pelo Livro dos Espíritos. Ok? Mas pronto, isto é apenas curiosidades e para os amigos irem refletindo. O tempo vai passando e em 1859 Kardec lança a primeira obra de iniciação. Em 58 começa a publicar a segunda obra da codificação fundamental, a Revista Espírita, em fascículos mensais. E em agosto de 1859 publica a primeira obra de iniciação, o que é o Espiritismo. A tal que ele em 61 diz: comecei por aqui, a estudar Espiritismo. Portanto, as pessoas pediam-lhe se não era possível arranjar uma obra menos densa do que 501 páginas do Livro dos Espíritos, mais 18 jornais da Revista Espírita, para as pessoas terem uma ideia do que é o Espiritismo e ver se lhes interessava ou não. E ele então sai com esta obra, que é uma das obras da codificação fundamental. E é curioso, ele tinha o hábito de, nas obras que ia publicando, lá para o final, tinha um resumo daquelas que já estavam publicadas. E há aqui uma curiosidade muito interessante,
em 1859, o Livro dos Espíritos ainda só tinha uma edição formal, e ele andava a cogitar sobre o que é que ia fazer do espiritismo experimental. Ele tinha lançado esta brochura que aqui vemos à direita, Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, em 58, para orientar as reuniões mediúnicas, etc. Mas ele não sabia ainda bem o que ia fazer desta informação. Se havia de juntá-la ao Livro dos Espíritos como uma parte, ou se havia de desenvolvê-la e criar uma obra à parte. Foi esta a opção que venceu no ano de 1861, passando as Instruções Práticas das Manifestações Espíritas a deixar de ser publicado e todo o conteúdo ter passado para o Livro dos Médiuns. Porém, em 1859, nós vemos uma curiosidade interessante. Estamos entre a primeira e a segunda edição, e no final do que é o Espiritismo, nós vemos Kardec a falar das obras que já estavam publicadas e vemos um Livro dos Espíritos, uma edição que nunca se encontrou até hoje, nunca foi encontrada, mas está aqui, que existia, uma edição do Livro dos Espíritos, não com 3, não com 4, mas com 5 partes. Aqui está ela. Em que a quinta parte era exatamente o conteúdo das instruções práticas para as manifestações espíritas. Tanto Kardec andava aqui naquela dúvida: o que é que eu hei de fazer do espiritismo experimental? Se crio um livro à parte, se vai com o Livro dos Espíritos, e ele aqui estava a ensaiar, e ensaiou, e realmente custava 3 francos esta obra em 1859. Não foi a solução que vingou. Até hoje ainda não se encontrou nenhuma fisicamente, mas está aqui a evidência de que existiu. A segunda edição vem a aparecer no ano seguinte, em 1860, em 3 de março de 1860. E esta segunda edição é a maior transformação, acontece entre a primeira e a segunda. Reparem, tínhamos 3 partes, passamos a 4 partes. Tínhamos 501 perguntas, passamos a 1018 perguntas. Ele esclarece isto no aviso do lançamento da edição, em particular na reimpressão que faz dela, que é a nova edição. Ele esclarece estas dúvidas que tínhamos vindo a falar, né? Porque esta edição já aparece com 4 partes, não é? Em 59 vimos que havia um Livro dos Espíritos com 5 e foi lançado com 3. Este já aparece com 4. E ele justifica-se aqui. Justifica-se as tais dúvidas, portanto, e ele aqui já vai dizendo, dando a entender que vai publicar uma obra só dedicada ao espiritismo experimental, que viria a ser o Livro dos Médiuns. Esta segunda edição, passado uns dias, é feita uma reimpressão, sem receber título de terceira edição. Não. É uma reimpressão da segunda edição. Mas, curiosamente, é a primeira vez que aparece 1019 perguntas numeradas. Mas queremos explicar. Em boa verdade, os meus amigos, se forem consultar a 16ª edição do Livro dos Espíritos, só vão encontrar 1018. Se contarem, só vão encontrar 1018. Mas em termos de numeração, hão de verificar que não existe a 1011. Tem a 1010, depois tem a linha A, tem a 1010A e depois passa para a 1012. Ok? E chega até a 1019. Mas a alteração foi uma alteração tipográfica que permaneceu sempre. Portanto, em boa verdade, há 1018 assuntos. De qualquer das maneiras, aparece numa reimpressão da segunda edição e depois mantém-se para diante, desaparece a 1011, passa a existir uma 1010A e passa para a 1012. É uma curiosidade que não sei se já todos deram por ela, mas é uma questão de irem consultar a edição que têm em casa, que deve ser a 16ª. Portanto, mantém-se, e é a primeira vez que realmente o Livro dos Espíritos passa a ter 1019 perguntas numeradas. Também
o que é que aconteceu para ter 4 partes, se ele na primeira edição que tinha apenas 3 partes, o que é que aconteceu? Aconteceu que, para ter 4 partes, aquela primeira parte que era a doutrina espírita, na primeira edição, essa se subdividiu em 2. Então deu origem a uma primeira chamada às causas primeiras e uma segunda é a vida espírita. Ok? Portanto, esta primeira que depois vai ser desenvolvida no livro da Gênesis e esta segunda que vai ser desenvolvida no livro dos Médiuns. As leis morais, que eram a segunda parte da primeira edição, passam a ser a terceira parte, vão dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e a quarta parte, que era a terceira, são as Esperanças e Consolações, vai dar origem ao Céu e Inferno, em 1865. Nesta segunda edição, Kardec torna a apontar com os espíritos colaboradores. Desapareceram aqueles que estavam a branco, mas aparece, pelo menos aqui, um espírito novo. Espírito da verdade. Que, contrariamente aos outros, os outros davam o nome, São Vicente de Paulo, São Luís, Fenelon, Franklin, etc. Mas este não, Espírito da verdade. E este Espírito da verdade ainda hoje é controverso. Mas, curiosamente, Kardec também ao tempo, pretendeu saber quem é que era. E ele acabou, o Espírito da Verdade, acabou por lhe dar uma lição sobre espiritismo experimental e cuidados a ter na mediunidade, que é o que interessa a identificação dos espíritos, porque podem mistificar. E quantas identificações já tivemos? Se nós reencarnamos várias vezes, estamos a referir aqui. Eu hoje chamo João, mas será que em todas as minhas vidas anteriores me chamei João? Não. Certeza que não. Portanto, o que interessa é o teor, a elevação da mensagem. E olhando para o teor da mensagem, realmente, o conteúdo destas mensagens expressas pelo Espírito da Verdade, a probabilidade maior deve ser Jesus. Isto pelo conteúdo das várias mensagens que nós encontramos. E há uma outra mensagem, inclusivamente, em que quase fala na primeira pessoa. Mas, de qualquer das maneiras, o importante é o conteúdo. E quando os espíritos querem manter-se incógnitos, se nós vamos tentar escarafunchar quem é que tu és, quem é que não és, só nos estamos a candidatar a ser mistificados. E para que é que nos serve? Para que é que nos serve a identificação? Porque pode ser o António, pode ser o Manuel, de que encarnação. Interessa-nos é realmente o conteúdo e é algo que Kardec aprende experimentalmente e depois vem até refletir este ensinamento, nomeadamente no livro dos Médiuns, na parte que se refere ao espiritismo experimental. As várias edições do Livro dos Espíritos seguintes à segunda vão tendo pequenas alterações, não são de monta, as de monta são entre a primeira e a segunda. Há inclusivamente alterações tão substanciais quanto contraditórias entre a primeira e a segunda. Posso-vos dar o exemplo de uma contraditória. Na primeira edição, numa determinada resposta, os espíritos dizem que quando morremos de imediato, o nosso espírito se separa do corpo. E utiliza uma metáfora, inclusive, de dizer, é como se tivessem um pássaro encerrado numa gaiola, abrissem a janela e o pássaro vai-se embora. Acabou. Pois não é assim, não é? Consultando o livro dos espíritos, atualmente não é assim. Kardec depois e os espíritos chegam a melhores verdades. Porque isto não é uma obra perfeita. Nem os espíritos são perfeitos, nem Kardec era perfeito, nenhum espírito encarnado ou desencarnado é perfeito, e vamos aprendendo e com a linguagem curta, sempre vamos buscando melhores conceitos e reinterpretando. Portanto, e na segunda edição já vem então explicado que não é assim, não. Depende. O passamento tem sempre uma perturbação e há espíritos que o seu desligamento do corpo tarda mais que outros. Não é bem abre a janela, abre a porta da gaiola e vai-se embora. Isto para dar um exemplo, mas há outro.
entre a primeira e a segunda edição, há pelo menos 5 questões em que mudam de opinião, mas estamos no domínio de uma filosofia de uma ciência que não é perfeita, portanto, não há aqui nada de que se estranhar, nem nada, nem que retire valor a esta doutrina. Ela é progressiva e o próprio Kardec, na Gênese, na obra da Gênese, e também nos caracteres da revelação espírita, na obra dos caracteres da revelação espírita, ele afirma que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, o espiritismo a aceitará. Portanto, queridos amigos, termos em atenção estas natureza do espiritismo. Portanto, aqui temos as 4 partes, portanto, vistas em sumário da 16ª edição, e, portanto, é baseada na 16ª edição, que tem esta capa, aqui em Portugal, em formato físico, numa edição da Federação Espírita Portuguesa, que é lançada 4 dias antes de Rivail falecer, 27 de março de 1869. Ele vê sair a 16ª edição do Livro dos Espíritos. Está organizada desta forma. Tem uma primeira parte, que é as causas primeiras, a tal que dá origem à Gênese. Tem uma segunda parte, que é o mundo espírita, que dá origem ao Livro dos Médiuns. Tem uma terceira parte, das leis morais, que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma quarta e última parte, Esperança e Consolações, dá origem ao céu e inferno. No início tem uma introdução e prologos, onde nos fala da relação com a filosofia e a ciência, caracteriza a doutrina como filosofia, ciência, de cuja investigação científica e moral científica e filosófica resultam as consequências morais, chamada moral, as regras de bem proceder, que a data de hoje é ética. Assim que, de alguma forma, e olhando para as 4 partes, nós vemos eminentemente filosófica a primeira parte, o porquê das coisas, à procura das causas primeiras, Deus, por exemplo. Vemos a segunda parte, o mundo dos espíritos, eminentemente científica, que até vai dar o manual da mediunidade, o livro dos médiuns. E na terceira e quarta parte, as leis morais, as principiações, está ligada à noção do bem e do mal, está ligada, de facto, à finalidade da investigação filosófica e científica espírita, que são as consequências de bem proceder, a moral. Portanto, é de natureza ética. Assim, e revisitando rapidamente as 4 partes, na primeira parte, as causas primeiras, estamos a falar do melhor tratado de filosofia que conhecemos. Vamos, num vídeo, ver resumidamente o que é que se é dito. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso, pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita. É isto que podemos encontrar na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. O melhor tratado filosófico, em nossa opinião, sobre Deus.
o Criador de tudo, como é que foi criado o universo. Enfim, um convite, queridos amigos, é que possam ler e estudar esta primeira parte. A segunda parte, dedicada exatamente ao mundo espírita e que vem dar origem depois ao livro dos médiuns. Aqui já é uma parte com cariz científico, resultante da comprovação do exercício da mediunidade, em que os espíritos, pela concordância de opiniões, nos vêm dizer toda uma série de coisas. Podemos, resumidamente, ver assuntos como estes lá. O mundo espírita é um mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une corpo e espírito. É preciso que seja assim, para que os dois possam se comunicar um com o outro. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é indiscutível. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Conforme as emissões mentais de cada ser, os espíritos poderão colaborar com ele em seus esforços de progresso ou conduzi-lo à sua ruína. Nada mais natural que se consiga harmonia e felicidade quando a emissão mental for equilibrada e positiva, ou infortúnios e aflições se o pensamento for desequilibrado e doentio. Se na primeira parte do Livro dos Espíritos, fundamentalmente, se vê uma reflexão profunda sobre Deus, o que é Deus, como causa primeira, que é uma das bases filosóficas que o Espiritismo estuda, nesta segunda parte já se vê a abordagem a outras bases filosóficas como sejam o espírito, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. E vai-se já falando também na pluralidade dos mundos, que são as bases mais comuns, as bases filosóficas mais comuns que o Espiritismo estuda, além de uma série delas, mas estas são as mais comuns. Deus, Espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos. Nesta segunda parte, vemos também como o homem é constituído. É aqui nesta segunda parte que há ali confusão entre espírito e alma,
Por isso Kardec, mais para diante, não manda começar por esta obra, manda começar pelas de iniciação, como podem ver, e ouviram até inclusivamente aqui no vídeo, dizer que a alma é um espírito encarnado. Então, mas bem, em que é que ficamos? Tem corpo? Se tem corpo é o homem. Se é espírito, espírito tem perispírito. Portanto, nas obras de iniciação, tudo isto bem claro. O homem é constituído por alma, perispírito e corpo. Quando está encarnado, estes três elementos dão origem ao ser triplo, três, que é o homem. Okay? Quando desencarna, mas vai continuar a encarnar naquele planeta onde cumpriu a última encarnação, por exemplo, ou vai encarnar noutro, portanto, perde o invólucro mais denso, que é o corpo, mas mantém o perispírito unido à alma, ok? E então fica apenas um ser duplo, era triplo, perdeu o terceiro, ficou só com dois, chama-se ser duplo espírito, que integra a alma e o perispírito. Se voltar a encarnar, volta a ser triplo, mas há de haver, quando terminar, as encarnações são finitas, só servem para acelerar o progresso, a partir de determinada altura já não é útil a encarnação, mas a gente continua a progredir. Então, também perde o perispírito. Porquê? O perispírito é um invólucro do princípio inteligente, que não se pode ligar diretamente ao corpo, portanto precisa de uma interface. Mas esta interface é como se fosse camisola interior. Camisola interior e camisa, eu mando para a lavandaria e mudo. O que eu não posso mudar é a minha alma. Imaginemos, o meu corpo é a alma, perispírito e corpo. Nós mudamos de corpo à medida que reencarnamos. Mudamos de perispírito à medida que mudamos de casa, de moradia onde encarnamos. Então, com o que é que ficamos? Onde é que vai o nosso repositório de memórias e a nossa inteligência? Só pode ir na alma. E por isso, Kardec depois, no que é o Espiritismo, diz que a alma é um ser simples. Pode existir só, sem perispírito, sem corpo. O espírito é um ser duplo. Porquê? Porque é constituído de alma e perispírito. E o homem é um ser triplo. Porquê? Porque é constituído de alma, perispírito e corpo. Ou, uma associação lógica, é constituído por espírito e corpo. Estão a ver? Portanto, tentando desfazer a confusão que o Livro dos Espíritos nos deixa, temos de ser benevolentes e entender que estamos em 57. Os espíritos, quer os desencarnados, quer os encarnados, estavam à procura da melhor terminologia para tratar destes temas que eram relativamente novos. Por isso é que Kardec não manda começar pelo Livro dos Espíritos o estudo. A terceira parte, que vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, são as leis morais. Aqui já se começa a ver o resultado de todos aqueles conceitos filosóficos e científicos que encontramos na primeira parte e na segunda parte. Vão resultando nas regras de bem proceder, nas leis morais, a interpretação da lei de Deus. Portanto, é de natureza ética. Vamos ver resumidamente o que é que lá é dito. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis.
o ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Então, aqui, nesta parte, vemos a melhor interpretação possível à época das leis naturais, das leis divinas. São lá identificados um catálogo de 10 leis, que os espíritos avisam, na pergunta 648, avisam. Cuidado, esse catálogo de 10 leis, digamos, é a contagem de Moisés. Nada tem de absoluto. Mas, porém, importante é que as leveis à prática. Isto é, outras leis poderão existir por esse universo fora, inclusivamente, e naturalmente cada uma destas leis é suscetível de melhor interpretação. Porquê? Quando nós afirmamos a lei de Deus, cuidado, a lei de Deus é desconhecida para qualquer um de nós, para qualquer espírito encarnado e desencarnado. Deus não escolheu nenhum espírito para o beneficiar e dizer ao ouvido só a ele qual era a sua lei. Não. Deus pretende é que os seus filhos, nós, a criação dele, com a inteligência, vamos deduzindo por nós qual é que é a lei de Deus. Por isso é que nós vemos evoluir a interpretação da lei de Deus. Por exemplo, olhando só para as religiões abraâmicas, com Abraão, estamos a falar 4.000 anos antes de nós, 2.000 anos antes de Jesus. No tempo de Abraão, a lei de Deus, o Deus é o mesmo, é único, não é? Mas Abraão deduziu que a lei de Deus, uma das leis de Deus, é agradável a Deus que uma vez por ano, pela Páscoa, se imole um animal em sua honra. Hoje, algum de nós está de acordo com isso? Estão a ver? Mas era a lei de Deus no tempo de Abraão. Mas o Deus não é o mesmo. Deus é imutável, é perfeito. O problema é que o homem é que tem que interpretar as leis. E, à medida que vai desenvolvendo o seu intelecto, vai reformulando a lei, a visão. É por isso também que a codificação fundamental não saiu perfeita e teve de ter várias edições. O livro dos Espíritos não saiu perfeito e tem 16 edições. E ainda assim, sempre evoluindo. Estão a ver? Mas é a melhor interpretação que os espíritos e Kardec conseguiram do que se julgava ser a lei de Deus e que do que nos compete a nós continuar a desenvolver, porque vai progredir. O espiritismo é progressivo e tem que ser adaptado aos tempos modernos. Dou-vos um exemplo que não vou encontrar nas leis morais nenhuma referência direta. Eutanásia, não vão encontrar. Casamento homossexual, como lei dos homens, não vão encontrar. Mas hoje, o espírita de hoje tem que poder ter uma opinião crítica sobre isso. De acordo? Se forem à lei moral da reprodução, é curta lá. Fala de casamento heterossexual e de celibatários. Fala-se do suicídio na segunda parte do Livro dos Espíritos. Também se fala na terceira parte, mas não fala de eutanásia. Mas, claro, parece ser suicídio, não é? Portanto, deve-se reger pelas mesmas pautas morais que o suicídio. Portanto, isto para vos darmos a ideia de que não estamos no domínio de nenhuma obra perfeita e o Espiritismo, a convocatória do estudo do Espiritismo é uma convocatória racional. Portanto, a nossa fé torna-se mais forte se pudermos usar a razão para a fortalecer em qualquer idade da humanidade. Por fim, o último, a parte que vem a dar origem ao céu e inferno, também de natureza ética, mais ou menos fala-nos do que podemos esperar após a morte, nos outros mundos, como é que os espíritos se encontram em função da forma como viveram, fala-nos
noutras moradas, enfim, resumidamente. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Dentre os mundos inferiores, encontra-se a Terra, com suas expiações e provas, com seus extremismos políticos, intolerâncias ideológicas, fanatismos religiosos, injustiças sociais. Aqui, seus habitantes levam uma vida instável, de lutas e trabalhos penosos, com mais momentos de infelicidade do que de alegrias. Por meio do trabalho ético e humanitário, combatemos nossos orgulhos e egoísmos. Por meio do diálogo, superamos nossas diferenças. Por meio da solidariedade, pomos em prática o ensino do Cristo de amor ao próximo. Esta é a destinação imediata da Terra, planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição a que todos os mundos e seres estão predestinados. Esta última parte, queridos amigos, tal como o nome vem a dizer, esperanças no porvir, consolações no porvir, função da lei da causa e efeito. Portanto, o que lá podemos encontrar é exatamente indicações de esperança, do mecanismo do progresso, do que nos espera em termos evolutivos, que é o caminhar sempre, sempre, sempre para a perfeição. Queridos amigos, era isto que tínhamos para vocês nesta celebração deste aniversário do Livro dos Espíritos. Para esta palestra, nós consultamos todos estes livros que aqui vêm. Aqui em cima vêm logo as várias versões, várias edições do Livro dos Espíritos, a começar pela primeira e depois ir até à 16ª, e depois as outras obras que fomos falando. Também aqui na segunda linha encontram ali uma biografia de Kardec, para se entender também como é que se foi desenvolvendo a codificação fundamental e aqueles anos até antes do Livro dos Espíritos. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que abordamos também estas questões e as bases filosóficas que o Espiritismo aborda, e este vídeo que fomos vendo a extratos tem ali um link onde podem consultar em YouTube. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir esta palestra em várias redes sociais, em YouTube, Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec, também Facebook, aqui na nossa associação, na página da nossa associação, em Espiritismo JG, também em vários grupos, Amélie Boudet, etc. Onde nós agora vamos ver as vossas perguntas, os vossos comentários, mas se alguém não se sentir à vontade para, numa rede social, colocar a sua dúvida ou questão, também tem à sua disposição este endereço de e-mail e nós trataremos de, com a maior brevidade possível, responder às vossas questões.